Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, trazendo a nossa reflexão, nosso resumo sobre a nossa lição da nossa escola bíblica dominical de adulto, nossa 11ª lição desse primeiro trimestre 2023. O título é O Avivamento e a Missão da Igreja. Lembrando, recapitulando, que a nossa lição desse primeiro trimestre, a nossa revista, falando sobre avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Nós somos pentecostais, revestidos, batizados no Santo Espírito de Deus, e uma igreja avivada é uma igreja que os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, está sempre em evidência na vida da sua igreja, dos membros da sua igreja. E hoje vamos falar da missão de Deus outorgada à igreja de Cristo, que é o ide do Senhor, né? Jesus nos instruiu, nos comissionou a ir por todo o mundo, pregar o evangelho a todos os homens. Esta é a missão da Igreja do Senhor, a missão que iniciou no coração de Deus. Lembrando, a missão não começou na igreja, a missão começou no coração de Deus. Gênesis 3,15, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O plano de Deus já estava traçado. Deus escolheu Abraão, e a partir de Abraão, Deus foi conduzindo o povo de Israel, levando, conduzindo, para que a nação de Israel viesse a ser uma nação, um povo sacerdotal. Infelizmente, o povo enveredou por outros caminhos, mas os planos de Deus nunca foram frustrados. Jesus veio no tempo determinado e, quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus começa indo, pregando, anunciando, evangelizando, enviando. Jesus subiu ao céu e deixou essa missão nas mãos da sua igreja. E a sua igreja não está só. O Espírito Santo está com a igreja do Senhor. O avivamento e a missão da igreja. Nosso texto áureo está no Evangelho escrito por Marcos, João Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, Jesus falando, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nossa verdade prática vem nos pontuar que neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a missão ou a sua missão, a missão Dei, a missão de Deus, se estiver imersa no avivamento espiritual. O nosso texto bíblico dessa nossa lição, você lê, está no Evangelho escrito por Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Marcos, capítulo 16, versículo do 14 ao 20. Então, nesta nossa 11ª lição, vamos estudar o quanto o revestimento de poder advindo do Espírito Santo foi o propulsor da massiva salvação e evangelização pela igreja primitiva, pela igreja do primeiro século, deixando-nos um modelo de busca espiritual e dedicação à grande comissão, o idem do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo. Não é onde eu for, eu tenho que evangelizar aqui, para depois evangelizar em outro lugar. Não. Onde eu estiver, eu tenho que fazer missão, ser um missionário, fazer discípulo, anunciar. Pregar o evangelho não é simplesmente ir falar. Até o nosso comportamento, a nossa maneira de nos portarmos, de nos comportarmos,
nós estamos dando testemunho, maneira de falar, né? Nós estamos dando testemunho de que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Será que o nosso comportamento está influenciando ou estamos sendo influenciados por maus comportamentos de outras pessoas? Vamos refletir, né? Então, essa nossa lição, o avivamento e a missão da igreja. O fervor na busca pelo Santo Espírito de Deus, o Consolador, caminha junto com o fervor na busca pelas almas que precisam ser alcançadas, né? Por isso, essa é a maior missão da igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Em Atos 1, 8 está escrito: mas recebereis o poder, a virtude, né, do Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, onde você está, onde eu estou, na Judéia, no seu estado, Samaria, no seu país, até os confins da terra, onde o Senhor te levar, me levar, né? Missão. Este é o plano de Deus para a sua igreja. A igreja do Senhor está na terra porque ela precisa fazer missão. Nós somos filhos de Deus, nós somos comissionados, nós somos representantes de Deus nesta terra, né? Então, é nosso papel evangelizar a nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso negócio. Dar testemunho de que Jesus vive e que Jesus vem buscar a sua igreja. Não estamos fazendo papel de bobos, não. Nós temos convicção de quem somos e para onde vamos. E não sejamos egoístas. A comissão, o ide do Senhor é isto: anunciar o reino de Deus a todos, porque Jesus morreu para que todos fossem salvos, ainda que muitos não serão. Muitos zombaram e continuarão a zombar da fé, da minha fé e da tua fé. Mas continua evangelizando, continua pregando, continua dando testemunho, porque nós temos um Deus que vive e que reina eternamente, né? Glória a Deus eternamente. Os tópicos desta nossa lição é conhecer as características que evidenciam o avivamento na igreja primitiva, conscientizar-nos de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto, do Espírito de Deus, explicar que o genuíno, o verdadeiro avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons espirituais e o poder do Santo Espírito de Deus no meio da igreja, na vida de cada cristão avivado, né? Vimos que nos primórdios, no início ali da igreja primitiva, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo, né? Na evangelização, no discipulado, no cuidado com os necessitados, como nós vemos lá em Atos capítulo 1, versículo Atos capítulo 6, quando os diáconos são instituídos ali para cuidar dos necessitados, das viúvas, da assistência social da igreja, né? Como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando trabalha na nossa vida, muda o nosso caráter, nossa maneira de agir, de pensar. Não olhamos só para o nosso umbigo, olhamos para o todo e percebemos que o amor de Deus
é para todos, ainda que muitos, novamente falando, zombem da fé, da minha fé e da tua fé. Em Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que os irmãos da igreja permaneciam unidos na doutrina dos apóstolos, estudando, aprendendo, né, dando testemunho, né, unidos, reunidos, né, em grande comunhão, nas orações, no partir do pão, né, a igreja estava reunida. Então, depois que foram revestidos de poder, como está em Atos, capítulo 1, versículo 8, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Nós vemos o exemplo de Pedro ali, falando ali no templo, no cenáculo, né, com toda a autoridade, pregando, anunciando, na ousadia do Espírito Santo, ali no templo, onde muitos cristãos foram alcançados pelo Evangelho de Cristo pregado pelos apóstolos, né? Quando Jesus foi preso ali no Getsemane, eles fugiram, abandonaram o mestre. Pedro chegou a negar, mas quando foram revestidos de poder, foram restaurados. O exemplo do próprio Estevão, primeiro mártir ali da igreja, homens, mulheres transformados pelo poder do Santo Espírito de Deus. Este é o papel da Igreja de Cristo, não se conformar com este mundo. Jesus não disse que a igreja ficaria estagnada, né? A igreja vence, prevalece, entra no território do inimigo, evangeliza, as almas são alcançadas através do poder do Espírito Santo, a igreja vai avançando. A igreja não é para parar, ela avança e continua prevalecendo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Este foi o que disse o Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecem, mas para a igreja avançar, vencer, ela precisa estar avivada, revestida no Santo Espírito de Deus. Então, eles receberam mais poder para cumprir o mandado do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. É o papel da igreja continuar marchando no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. O nosso primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, obviamente, com a morte do Senhor Jesus, ficaram dispersos, incrédulos, se sentindo abandonados, tristes. O que fazer agora? Nosso mestre morreu. Nós deixamos tudo e confiamos, mas e agora? O que fazer? Estavam turbados com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Jesus apareceu a eles quando estavam reunidos e com medo dos líderes judeus, com medo de serem também os próximos a serem crucificados. Aí Jesus aparece e diz: paz seja convosco, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 36. Olha que alegria aqui, que algo extraordinário. Eles pensaram que tudo havia acabado. E agora? Nosso mestre morreu. O que vamos fazer das nossas vidas? Jesus aparece e diz: paz seja convosco, jogando a incredulidade deles por terra. E disse: recebam o Espírito Santo. Naquele momento eles recebem o Espírito Santo de Deus, tornam-se cristãos, mas ainda faltava algo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos
de poder, capacitados. A partir daí vocês podem ir evangelizar, podem pregar, porque os sinais, o poder estarão com vocês. Então, o Espírito Santo de Deus continua, está no meio, no seio da igreja. Mas falta a igreja querer buscar revestimento, curas, milagres. Porque Jesus diz que os milagres acompanharão aqueles que crerem. Então, depois da ressurreição de Jesus, depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado, o ide, a grande comissão, e disse, ide, vá por todos o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E é preciso ser batizado para ser salvo? Não. O pré-requisito para ser salvo é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Logo, se eu acredito, se eu aceito que Jesus é meu Salvador, se eu estou morrendo para o mundo, eu vou me batizar, porque o batismo nas águas é um simbolismo de que estamos morrendo para o mundo. E quem está morto precisa ser enterrado. Mergulhamos nas águas como simbolismo de estamos morrendo para o mundo e voltamos, revivemos como nova pessoa, mente transformada, coração transformado, um simbolismo de que morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo para a glória do seu nome. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, se eu creio, eu vou ser batizado, né? Mas quem não crê no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a única porta, quem não crê já está se autocondenando. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério, o ministério dos seus discípulos. E Jesus não estava só se referindo aos discípulos, mas a todos aqueles que viriam confessar o seu nome. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios, curaram enfermos. Os milagres acompanharam os discípulos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito Santo está operando, o Espírito Santo está no meio, há milagre, né? Nós temos o exemplo de homens de Deus, mulheres de Deus, o exemplo de Paulo e Silas, de Pedro, de Filipe, o evangelista, quando houve a perseguição ali em Jerusalém, depois da morte de Estevão, que Filipe desceu para Samaria pregando, anunciando, e demônios eram expulsos, pessoas eram curadas de várias enfermidades e o nome do Senhor sendo glorificado. Revestimento de poder. A Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. O avivamento na missão da igreja local. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, pregaram com ousadia, com intrepidez no poder do Espírito Santo. Eles foram perseguidos, foram presos, torturados, mas não deixaram de anunciar o Evangelho de Cristo. E a Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está vivo em sua prática missionária. Uma Igreja Avivada é a igreja que ama, que investe, que aplica, que faz missões, né? Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos nesta igreja, na vida dos seus membros, né? E o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz, obviamente, notório, né?
Atos 1:8. Ser testemunha onde você for, na sua comunidade, na sua cidade, no seu país, onde você estiver, onde Deus Jesus te levar, faça a missão, pregue o evangelho, dê testemunho que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então esperamos que Deus desperte as igrejas locais, em centros urbanos, em metrópoles, em cidade pequena, seja onde for, né? Para que haja essa chama no coração dos seus membros, né? Da sua igreja, para que o evangelismo não fique em segundo plano, porque a missão da igreja é anunciar o reino de Deus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Não vamos esperar perseguição. Nós temos toda a liberdade de anunciar o reino de Deus. Vamos continuar pregando para a glória do Senhor. Ainda no Brasil, ainda desfrutamos de liberdade constitucional. Ainda desfrutamos de liberdade constitucional, né, para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda a criatura, em todos os lugares, estados, cidades, enfim. Oramos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda ao Senhor Jesus Cristo. Nós amamos nosso país, nós amamos nossa nação. Nós somos representantes de Cristo nesta terra. Como tal, temos que fazer jus como representante do reino de Deus nesta terra. Jesus nos comissionou: ide por todos os lugares, anunciando, pregando, dando testemunho, porque o meu Espírito estará com você, capacitando, instruindo, fazendo lembrar. Obviamente que precisamos estudar. O Espírito Santo não vai fazer a gente lembrar aquilo que não estudamos, né? Então, fica essa advertência para nós neste dia, né? O avivamento e as missões transculturais. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que os seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra. Ou seja, onde você for, eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas em várias partes do mundo. Fenícia, Chipre, em Antioquia, então, vários lugares. Eles, onde iam, anunciavam, pregavam e deixavam um ponto, uma igreja, um ponto de pregação do reino, da palavra de Deus. A igreja em Antioquia, Antioquia da Síria, né, uma igreja ali gentia. O autor do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, leva o seu nome, Atos, ele não era judeu. Lucas é o único autor da Bíblia não judeu a escrever um livro. O único autor não judeu a escrever um livro da Bíblia. Dois, na verdade. O Evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos. E Lucas era da Antioquia da Síria, né? A igreja em Antioquia já realizava as missões locais, missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Nós vemos isso lá no livro de Atos, capítulo 11. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram de Jerusalém para lá a Barnabé, para aquela igreja, né? Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente evangelizado, um continente cristão. Deus levantou homens na unção do seu Santo Espírito para evangelizar o velho continente europeu. A partir da Europa, o evangelho espalhou para o mundo, né? Chegando nas Américas, na África,
Mas para que isso acontecesse, foi necessário alguém ir, fazer missão. Às vezes achamos que não está obtendo o resultado, mas Jesus disse que um planta, outro vem, colhe, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então é assim, plantamos hoje, outro vem amanhã, rega, outro vem amanhã, tira os espinhos, outro vem amanhã, coloca um pouco mais de água e o Senhor vai dando o crescimento. E no tempo certo os frutos chegarão, Mas é necessário alguém anunciar. Então foram movimentos espirituais extraordinários que se espalharam por todas as partes do mundo. Missionários deram suas vidas à obra missionária transcultural. E hoje nós somos frutos deste testemunho, dessas pessoas que se dispuseram aqui, se colocaram na brecha para serem usados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, em um continente pós-cristão, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo. Os cristãos se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, Há países no velho continente europeu em que apenas ou aproximadamente 5% da população frequentam uma igreja. As igrejas têm se tornado cafés, bares, casas noturnas, lugares que antes eram revestidos, cheios onde Deus realizava milagre através do seu Espírito e os cristãos eram avivados. Hoje se tornaram cafés, centro de lazer. É triste, É triste. Mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja e até aos confins da terra. Então, esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, começando pelos líderes, pela área eclesiástica, por aqueles que estão na frente, que tem que dar o exemplo, Que Deus avive sua obra em nossas vidas, sua obra no meio da sua igreja. Oremos, como disse o profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra, ou ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que o Senhor avive a sua obra em nossos corações e sejamos transformados, revestidos no seu santo poder para impactar o mundo. Sermos uma igreja que impacta o mundo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.